nosso bem-vindo, ou bem-vindos ao nosso povo e também aos que pela transmissão podem nos acompanhar. Nós estamos no dia 12 de dezembro, que por sinal é num domingo, 12/12, se estivéssemos em 2022, teríamos aí uma sequência de 3 dígitos 2, 2. Isso para o ano que vem. Aí não vai dar no domingo o ano que vem, vai dar na segunda-feira. O dia da Bíblia, nós comemoramos hoje o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, independente se é dia 12 ou não, o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Antes de propriamente iniciarmos com a leitura do Salmo 23, Maria Júlia, faz um favor para mim, tem alguma coisa que é para desconectar ali no xizinho, no azul? Ela vai levar o dedo cautelosamente no X. Obrigado. Alguma coisa ofuscando a nossa imagem aqui. Já que é o dia da Bíblia, antes da leitura do Salmo 23 e iniciarmos a pregação, que também vai dar espaço para a gente falar da palavra de Deus, não precisa mencionar o versículo, apenas, aliás, o conteúdo do versículo, apenas o endereço bíblico. Eu menciono o versículo e você fala o endereço bíblico e pode vir correndo aqui buscar o seu prêmio, um bis, o versículo que eu vou mencionar. Eu quero a referência, o endereço bíblico, livro, capítulo e o versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para instruir em justiça. Sem olhar. Está no 2 Timóteo, está certo. 3 está certo, só o versículo tem que acertar. Está bem quente. Não é 15 não. Não. Eles estão falando 16. Agora, quem falou 16? Não, só o 16. Pode buscar aqui quem falou 16. 2 Timóteo 3,16. Está conhecendo? Conheça a sua Bíblia. Ele participa do CSB aqui. Tá bom, agora eu vou para uma pergunta que realmente merece você ter pesquisado. Essa é interessante. Quantos capítulos? Evidentemente eu me refiro a uma Bíblia, versão nossa, Bíblia que nós usamos, 66 livros, tá? Quantos capítulos, na divisão capítulos e versículos, quantos capítulos tem a nossa Bíblia de 66 livros? 1189 capítulos e 31 livros. Não, só o capítulo. Para aí, pode pegar também. 1189. Copiou. Quantos versículos tem a nossa Bíblia de 66 livros? Tá certo, é 31 mil mais alguma coisa. E o resto, não é? Tá certo, Ernesto Júnior. Pega aqui, já leva o seu da Tiana. Tá bom. É um seu da Tiana. Isso, levou. Eu mencionei de manhã aqui que a maior empolgação da Esther quando era criança foi quando começamos a desenvolver com ela a menção dos livros da Bíblia. 66 livros. Ela foi estudando, e um dia ela chegou: pai, você não vai me ensinar mais os livros da Bíblia? Já tínhamos chegado até o Apocalipse. Falei: filha, acabaram-se os livros da Bíblia, já chegamos no Apocalipse. E ela recitava. Ela lembra quando no programa de rádio eu fazia pergunta para o ouvinte, ela ficava toda ensandecida querendo responder pelos ouvintes. É maravilhoso, é muito bom sermos estudantes da palavra de Deus. É o que nós exercitamos aqui a cada reunião, cada culto, estudarmos a Bíblia.
A Bíblia fala de oração, nós temos a reunião de oração no sábado, nós temos escola bíblica dominical, separação em classes, temos alguém que durante a reunião apresenta uma história bíblica, como hoje o Rafael fez, e assim nós estamos aprendendo da palavra de Deus, regra de fé e autoridade. E no domingo à noite nós estamos estudando o Salmo 23, de um conteúdo pequenino, mas de um aprendizado imenso, impressionante, importante para as nossas vidas. É o poema que Deus entregou a Davi, e entregue a Davi tal poema, Deus está nos dando uma compreensão, um entendimento para a nossa vida, o nosso viver de cada dia, com as nossas mais diferentes situações em que nós vivemos. Muito bem, ainda tem espaço aqui para mais um bis. O título da mensagem da semana passada. Eles não vão ouvir vocês. Bem alto aí, como é que é? Isso, falaram em coro aqui a Esther e a Maria Júlia, tu estás comigo, a presença e a voz do pastor. Eles estão até printando no celular os títulos das mensagens. Então leva cada um a um, e o de hoje vamos requerer de vocês depois, tá bom? Salmo 23, nós estamos em que versículo do Salmo 23? Versículo 4. Quarto versículo do Salmo 23. Eu vejo esse quarto versículo, como uma ponte, um momento de transição do Salmo 23, de uma fase, de um período para outro período, também importante no texto, no conteúdo do ensinamento que nós temos no Salmo 23. E o verso 4 do Salmo 23 tem duas declarações, como cada versículo apresenta duas declarações. E nós chegamos para o quarto versículo, e a sétima declaração foi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a declaração que até a semana passada nós trabalhamos nela. E nessa declaração de passar pelo vale, uma das mensagens teve como título Passando pelo Vale, e a mensagem da semana passada, tu estás comigo, a presença e a voz do pastor. Inclusive, para ressaltar, viu, amados, o Rafael comentou comigo que ele teria exame na autoescola essa semana passada. Ele fez o exame. Eu falei: Rafael, medita na mensagem. Ele ouviu novamente a mensagem, a gravação. Tu estás comigo. E ele então foi para a prova com essa convicção no coração. Se passar ou não passar, tu estás comigo. A presença e a voz do pastor. É claro que ele veio depois com um sorriso do Polo Norte ao Polo Sul. Ele havia passado. Passou no exame, agora já está aguardando só a habilitação chegar, e ele começa a ser um dos nossos agora. Alguém habilitado, vai dirigir carro e moto. Tem que orar por ele, né? Jovem, perigo pela frente. Nossa vida é uma vida de enfrentarmos situações novas e novas para ele. Daqui uns dias vamos dar bis para quem recitar o Salmo 23, tá? Ok lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara e o teu cajado me consolam. Oitava declaração, que nós estaremos iniciando hoje. O quinto verso: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O ano que vem, estaremos dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É claro, o Senhor nos concedendo o amanhã, esse chamado ano que vem, que está se aproximando cada vez mais. Vamos orar nesse momento. Carecemos da direção de Deus nesse tempo em que nos entregamos. Deus, fala comigo. Eu creio que Deus tem algo para falar com você hoje à noite, como tem algo para falar também comigo. Eu não sei você, mas eu fico curioso com esse processo. Deus fala comigo. Vamos orar. Nos entregamos, Senhor Altíssimo. É tempo da exposição da Tua Palavra, que dá luz, que pode trazer entendimento, compreensão no nosso coração. O que é que o salmista quis dizer quando disse o que disse? No verso 4 do Salmo 23, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos a uma clara compreensão disso na nossa vida, no nosso viver. Não apenas era para Davi essa compreensão do Senhor, mas também para nós. Buscamos a orientação, dirige-nos, ó Deus bendito, e capacita-nos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Qual que é o título para hoje da mensagem? Assustei eles, os que estão aqui. Todo mundo ali caçando o celular. Fala bem alto aí, Saulo. Isso, a vara e o cajado, os instrumentos do pastor primitivo. Se é pastor primitivo, trata-se daquele pastor dos dias de Davi. Pode buscar aqui. O Saulo está doido para mudar o nome dele para Paulo. Para não ficar Saulo, Saulo, porque me persegues. Aí é Paulo, pequeno, servo do Senhor. Você vai encontrar também no lugar de vara a expressão bordão. Bordão, vara, a mesma coisa. Eu coloquei o título: a vara e o cajado, dois pontos, instrumentos do pastor primitivo. O que eu vou dizer aqui tem a ver com dias e dias. Talvez não seja tão marcante para os nossos dias, como já foi por alguns dias do nosso chamado tempo do hoje, quando os pastores mais modernos carregavam consigo no que chamamos de equipamentos, indo com as ovelhas. Eles, os mais modernos, foi chegando um tempo que os pastores estavam carregando, eu vou chamar de bornal, aquela bolsa apegada ao corpo, onde então o pastor colocava os seus alimentos, líquidos para beber, nessa bolsa do seu corpo, colocava também alguns medicamentos para prestar primeiros socorros às suas ovelhas, se assim fosse necessário. Indo nessas pastagens, aliás, indo para as pastagens de verão, passando pelo vale, um período em que o pastor estava em trânsito, em
viagem com as suas ovelhas, armando o seu acampamento, lugar onde ele preparava para dormir. Então ele carregava esses equipamentos, carregava também um cajado, que é um pedaço de madeira com ponta torcida em forma de gancho, e também carregava uma espingarda. Esse é o pastor mais moderno. Hoje, se a gente for modernizar tanto, há mais recursos para transportar os equipamentos. O pastorzinho vai comprar até um drone para fazer uma vista aérea do local, enfim. A situação vai se modificando. Mas nos dias em que o Salmo 23 foi escrito, os apetrechos básicos do pastor eram apenas o que nós temos no texto, ou seja, a vara e o cajado. A vara e o cajado. E dentro do contexto do Antigo Testamento, esse bordão, essa vara, era um pedaço de pau, preste atenção, um pedaço de pau. Eu esqueci de pegar lá em casa, falhou essa minha atenção que eu deveria ter feito, pegar 1 metro. Era um pedaço de pau medindo de 60 a 80 centímetros. Esse pedaço de pau era cuidadosamente esculpido pelo pastor para adquirir uma forma arredondada, com a ponta mais grossa do que a outra, e com essa medida de 60 a 80 centímetros. Era usado basicamente como uma extensão do braço do pastor. Agora, é claro, evidente que, escrevendo sobre esse assunto, o Philip Keller, ele romantiza a situação. Eu acho interessante quando ele coloca os pastorzinhos, filhos de pastores. Sabe aquela situação, profissão do pai, segmento do filho? Os filhos abraçando também a profissão do pai. Então o Philip diz que cada pastorzinho, desde a primeira vez que começava a cuidar do rebanho do pai, tinha o maior orgulho, a maior satisfação, um orgulho todo especial em escolher a vara e o cajado de acordo com o tamanho, de acordo com a sua força. Ele ia então preparar o seu instrumento de lidar com as ovelhas, a sua vara. Então, dependendo do tamanho do indivíduo, ele ia mais ou menos, para esse a vara de 60 centímetros, o outro talvez a de 80. Ela tinha essa variação de 60 a 80 centímetros. Veja bem, aquela que faz a curva, aquela vara comprida que faz a curva, formando um gancho, que lá é o cajado. Aquilo é o cajado. E a vara de 60 a 80 centímetros, vara mesmo, é a vara. Dá confusão para alguns assistindo o filme de Moisés, quando Moisés aparece segurando, é uma vara. Biblicamente, ele segura uma vara. O Senhor pergunta para ele: o que você tem na mão, Moisés? Moisés tinha uma vara. Por que Moisés estava segurando uma vara na mão quando Deus o chamou? Ele estava cuidando de ovelhas. Alguém no calor do dia, em uma atividade, trabalhando. Quando ele tem a visão da sarça ardente, e ele então se aproxima, está com uma vara na mão, pastoreando, cuidando de ovelhas. É porque ele vivia com o seu sogro, Jetro. Então cada pastorzinho tinha satisfação, orgulho, ir lá no arbusto, arrancar um arbusto, com paciência, com dedicação ali com a faca, preparando a sua vara. Ele gastava um tempo para isso. Depois de preparar a vara, ponta mais grossa, uma ponta mais fina, ele então
exerciam a atividade após essa preparação da vara. O pastorzinho, dizia o Filipe, que ele passava horas adestrando no manejo desta clava, com a intenção de atirá-la mais longe e com maior destreza possível. Ele ficava treinando. Até porque quando o pastor está com a vara, se ele perceber um animal intruso vindo para o rebanho, ele prepara a vara e lança a vara e acerta o animal. Ou então uma ovelha rebelde, ele pode manejar a vara e atirar para corrigir uma ovelha rebelde. E aí tinha também lá na África, segundo o Filipe, competições desses pastorzinhos, para ver quem atirava mais longe com maior destreza a sua vara. A vara então constituía para esses pastores um símbolo interessante de força, poder e autoridade. Grava isso, símbolo de força, poder e autoridade, que quando ele deparava com uma situação difícil, era o símbolo de força, poder e autoridade. Era uma arma de defesa que ele confiava para a segurança sua e também a do rebanho. Aí você começa a entender, a partir dessa observação, por que Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado do pastor. Eu estou mencionando a vara, arma de defesa, poder, símbolo de força, poder, transmitindo segurança, não apenas para o pastor, mas também para as ovelhas. Também instrumento de disciplina, para corrigir as ovelhas rebeldes, ou então para sair voando a clava e espantar algum animal intruso. Por isso que a ovelha declara que a vara do pastor, sua arma de poder, autoridade, defesa, é um conforto, é uma contínua fonte de conforto para ela. Pois com a vara, o Criador pode executar um eficiente controle do rebanho em qualquer situação. É muito importante a vara para ele. Difícil que hoje os criadores de ovelhas hoje não estão muito atentos a essa questão de vara. Eu busquei emprestar uma de um lugar que tem ovelhas, mas eles não têm vara. Por enquanto não tem vara lá. Mas é importante. Autoridade, poder, defesa, símbolo de segurança. É acerca dessa vara que Davi, pensando em Deus como bom pastor, tanto a vara quanto o cajado, ele diz: a tua vara, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão ou a vara do pastor das ovelhas tinha um significado, como eu mencionei para você, arma usada para segurança, para defesa, segurança do rebanho, instrumento para corrigir, disciplinar ovelhas rebeldes, também servia para transmitir noção de segurança e disciplina, usado também em curtas distâncias, muitas vezes como instrumento para corrigir uma ovelha mal comportada ou atingir um animal intruso. Vara também era usada para abrir o pelo da ovelha, para examinar, para prescrutar o pelo da ovelha, fazer uma examinação mais minuciosa. Ele usava a vara. Eu estou mencionando para você a função da vara, somente a vara por enquanto. No momento adequado nós falaremos sobre o cajado. Primeiro vamos falar sobre a vara, e queremos fazer essa aplicação do sentido espiritual, que é o que nós queremos para nossas vidas, entender isso.
A vara simboliza a arma de poder, autoridade, defesa, segurança do pastor, usada para disciplinar, examinar, corrigir. E o significado espiritual da vara para nós hoje, para o povo de Deus. Vamos então a alguns textos da palavra de Deus, começando com Êxodo capítulo 4, verso 2. Êxodo capítulo 4, verso 2. Palavra de Deus em Êxodo capítulo 4, verso 2. E aqui nós vamos falar de Moisés. No capítulo 3, Deus chama Moisés, ele se apresenta nessa visão da sarça ardente. Moisés aproxima. É a primeira vez que você vai ter a menção da expressão terra santa. Descalça o calçado dos seus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. E Moisés então tem essa visão, e Deus fala com Moisés. E Deus tem uma missão para Moisés. E depois de Deus apresentar a missão para Moisés, Moisés começa a apresentar desculpas. Ele quer que Deus encontre uma outra pessoa. Deus errou o endereço. Deus errou de pessoa. Como se isso fosse possível. Deus chamou alguém que não tinha a condição necessária, e Deus não sabia disso. Ele não sabia falar, diz Moisés, mas Deus não aceitou as objeções de Moisés. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então aí vem, amados, a questão seguinte. Tá, Moisés apresenta: não vão me ouvir. O que prova que o Senhor esteve comigo? Me deu essa incumbência, essa responsabilidade. Se fosse hoje, com esse povo desesperado por visão, nem deixaria Deus concluir, já estaria correndo. Falou comigo, é Ele mesmo, nem sabendo ao certo se é o Senhor. Moisés então, aqui é interessante. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse o quê? Uma vara. Não era um cajado. Não era um cajado. Não era aquela vara que, com a ponta torcida formando um gancho. Não era aquele pedaço de pau longo com a ponta torcida formando um gancho. Era essa vara de 60 a 80 centímetros, chamado de também bastão. E ele, verso 3, e ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Eu e você também iríamos fugir dessa vara transformada em cobra. Nós não gostamos de cobra, é nossa inimiga. Deus transformou a vara de Moisés em cobra, e depois diz para Moisés pegá-la pela cauda, pegar a cobra pela cauda, e voltou a vara. Essa vara é a vara do pastor, é a vara que Davi disse: a tua vara me consola. Nós queremos entender. Vara, amados, simboliza a palavra de Deus, maior autoridade divina. Vara simboliza esse livro do Senhor Deus, cujo segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia é a vara de Deus, vara simboliza a Bíblia, a autoridade
nossa regra de fé e autoridade. A Bíblia, o que ela diz, está dito, não se discute, obedece. Como dizia o pastor Rubens Martins para os seus filhos: na escola vocês aprendem ABCD, em casa com os pais e a Bíblia vocês aprendem a obedecer. Estão sabendo, hein? Aplicar essa regra também para vocês. Quando Deus então chama Moisés, o pastor do deserto, Moisés estava no deserto com as ovelhas, e manda Moisés para ir até o Egito com a missão de libertar o povo de Israel do jugo de Faraó. E seria sua vara que iria demonstrar a autoridade de que Moisés fora investido. Então você pode perceber, por todo momento no Egito, indo e vindo de um momento a outro a Faraó e ao povo de Israel, Moisés está com a vara na mão. Era através da vara de Moisés que os milagres se manifestavam. Não somente para convencer Faraó da missão divina de Moisés, mas também reassegurar o povo da verdade dessa missão dada a Moisés por Deus. Era verdade. E a vara então simbolizava, portanto, a palavra falada, a intenção expressa da atividade da mente e vontade divinas no seu trato com os homens. Significava a autoridade de Deus. E a palavra, a vara então carregava o poder convincente, o impacto irrefutável, indiscutível da expressão: assim diz o Senhor. Amém? Por isso Davi diz: a tua vara me consola. Encontro Deus na autoridade da tua palavra, consolo, refrigério, conforto para o meu coração. Não é a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma? Há uma autoridade nessa palavra do Senhor. E a vara, que simbolizava a autoridade, arma de defesa, segurança das ovelhas. Alguns pastores até que mencionam que nessa condução da ovelha pelo vale, havia uma ovelha guia mais próxima do pastor, e ela tinha medo nessa travessia pelo vale, mas quando ela via a vara do pastor e o cajado, isso trazia consolo para a ovelha guia, a ovelha mais próxima do pastor. Então, assim como para as ovelhas nos dias de Davi, havia consolo em ver a vara nas mãos habilidosas do pastor, assim também em nossos dias, há grande consolo, a grande sensação de segurança em nosso coração, quando contemplamos o poder, a veracidade e a poderosa autoridade da palavra de Deus. As Escrituras são a sua vara, constitui a extensão da mente e vontade divinas, a expressão das intenções de Deus para com o homem mortal. Está aqui, neste livro, a palavra de Deus. Pode fazer o teste da sua leitura, da sua devoção. Vivemos numa época em que inúmeras vozes confusas, filosofias estranhas se fazem ouvir aos homens. É reconfortante que eu e você voltemos para a palavra de Deus e saber que ela é a mão de autoridade do seu pastor. Por isso nós estudamos a Bíblia, nós pregamos a palavra de Deus. Assim diz
o Senhor. Eu estudei com homens de Deus que me ensinaram a valorizar o estudo da Bíblia. Você vai naquela plataforma, quase como uma escada, degrau após degrau. Ler, estudar, meditar, memorizar, marcar, obedecer. Ler é o primeiro passo. Quando você medita, aquilo começa a ocupar os seus pensamentos. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara. Você começa a meditar no símbolo da vara. A vara simboliza autoridade, ela simboliza poder, que está segurança. Mas o que é na prática essa vara? Você entendendo comigo, com Moisés, a palavra falada de Deus. Essa palavra é autoridade para nossas vidas. Ninguém, nenhum mortal está acima da Bíblia. A palavra de ninguém. Não podemos nem acrescentar e nem tirar. Eu mencionei hoje de manhã que as 3 obras do Espírito Santo, 2 já completas e uma terceira em execução, em relação à Bíblia, porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, é o autor divino da Bíblia. Homens de Deus foram usados para escrever a palavra. Dentre os escritores da palavra de Deus, todos judeus, exceto um que não era judeu. Os que estavam aqui de manhã na escola comigo não vale responder. Só quem não estava aqui na escola dominical, na minha aula de manhã. Os escritores da Bíblia, todos eram judeus, exceto um que era gentio. E ainda por cima, chamado de médico, doutor. Dona Célia vai ganhar um chocolatinho. Pode buscar aqui, se possível for. Lucas, o único escritor da Bíblia, mas Deus quis assim, assim foi. Ele escreveu o evangelho que leva o nome dele e também o livro de Atos. Médico particular, sabe de quem? Apóstolo Paulo. Ele entra na história do livro de Atos. Não lembro agora a partir de que capítulo, mas aparece lá. Muda-se a expressão, nós que estávamos, aí Lucas está junto com Paulo, e vai viajar junto com Paulo, a partir daquele momento. Regra de fé e autoridade. Eu não posso pregar aqui as minhas ideias, os meus conhecimentos meramente humanos, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Que pregues a palavra. Ides a tempo e fora de tempo, Paulo mencionando para Timóteo, conjuro depois, diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Ides a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, com toda longanimidade e doutrina, porque viria um tempo que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si, época em que nós vivemos agora, doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo diz, mas tu, Timóteo, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Lá estava eu alguns anos atrás, absorvendo esses versículos da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Ele falou muito com Timóteo, jovem pregador, alertando-o, e evidentemente, isso chega também de geração a geração, chegando até os nossos dias, e nós já estamos caminhando para a consumação dos séculos. É o até de Jesus. Estarei convosco até quando? A consumação dos séculos.
e aí a sua volta acontecendo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ler a Bíblia, estudar, pesquisar. Hoje tem uma biblioteca na sua mão. Houve uma época que eu tinha que abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros em cima da mesa, e horas com aqueles livros abertos, fazendo pesquisas, estudando. Meu professor cobrava muito: estuda a Bíblia, estuda, procura aprender da palavra de Deus. O educador americano falava o seguinte, que ele preferia ter o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário, do que ter um curso universitário sem o conhecimento da Bíblia. Martinho Lutero dizia: há um só livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje alguém acertou na escola dominical qual foi o primeiro livro quando eu me converti, na época da minha conversão, quando eu comecei a leitura da Bíblia. A irmã Ticaco acertou. Eu comecei em Mateus. Alguém falou João, Salmos, mas eu comecei lendo Mateus. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu achava um absurdo, estranho para mim a princípio, aqueles nomes de livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu olhei para o cartaz, Deuteronômio, que palavra, o que é isso? O que é isso, Deuteronômio? É um livro da Bíblia, segundo a repetição da lei e tal, tudo tem um significado. E aí você, os livros da lei, o Pentateuco de Moisés, os 12 livros históricos, poéticos, profetas menores são 5, 12 maiores, 5 maiores, 12 menores, e você tem o Velho Testamento. Como é que os judeus chamam o Velho Testamento? Quem sabe aí bem alto? Eu mencionei hoje. Escritura dos Hebreus. Mencionei na escola dominical sobre isso. Escritura dos Hebreus. Êxodo capítulo 4, verso 17. Êxodo capítulo 4, verso 17. Cadê o meu êxodo aqui? Deus dá uma ordem para Moisés, ele cumpre essa ordem. Ele não escapou do fato que era ele a pessoa mais indicada. Deus não havia errado de pessoa, Deus não erra, absolutamente era Moisés mesmo. 4,17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. É com essa vara que se cuida de ovelhas. Está entendendo agora a importância quando nós chegamos aqui, a tua vara? A tua vara. Ou seja, Davi está dizendo para Deus: Deus, o Senhor tem uma vara para cuidar de nós, seres humanos, que o Senhor chama de ovelhas. Nós somos como as ovelhas. O Senhor tem uma vara para cuidar de nós. O Senhor tem uma vara que é autoridade sobre nós. É a palavra do Senhor, é a tua vara. É a vara de Deus, amados. Deus é o pastor. Jesus não é o bom pastor? Ele tem uma vara. É a vara do pastor. Assim como o pastor que cuida de ovelhas tem uma vara, Deus, Cristo, o bom pastor, também tem uma vara. Essa vara traz conforto, consolo. Êxodo capítulo 4, verso 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Como é que a vara agora é chamada? Vara de Deus. Em dado momento era apenas uma vara, um instrumento que ele tinha como equipamento para cuidar de ovelhas.
E agora é chamada vara de Deus. Essa aqui é a nossa vara de Deus. Tomou ela na sua mão. Extensão da mente, vontade de Deus e manifestação expressa daquilo que Deus deseja de nós. Você tem que orar: Deus, me ensina, me conceda fazer a tua vontade, porque a sua vontade pessoal é uma, a de Deus é outra. E quando nós estamos entregues a fazer a vontade de Deus, iremos desfrutar do conforto, do consolo, porque estaremos atentando para a palavra de Deus. Deus falou e você vai obedecer. Já perguntou o que Deus quer de você? Já fez essa pergunta, Tamara? O que Deus quer de mim? Tem que fazer essa pergunta. Senhor, qual o teu propósito na minha vida? Você não sabe? Basta você começar a ler a Bíblia. Mas você sabe ler? Foi para a escola, Deus te abençoou. Eu, quando garoto em casa, pegava o jornal e falava para minha mãe: mãe, estou com uma vontade desesperadora de ler o jornal, mãe. Eu não sei ler. Como eu tinha vontade de ler o jornal. Não sei porquê, mas eu tinha lá pelos meus 6, 7 anos. Naquela época você entrava na escola, começava com 7, mas desde os 5 já me empolgava. Passando perto da escola, os alunos: mãe, me coloca aqui, eu quero ir para a escola. Eu tinha um desejo de ir para a escola, tinha uma vontade de ir para a escola. Queria aprender a ler. E aprendendo a ler, até hoje estou aprendendo a ler. Não é à toa que eu arrumei isso aqui desde os 23 anos de idade, para ajudar-me. Chegou o momento que a visão começou a embaralhar, virou um emaranhado de letras, uma mistura de letras. Mas começa a ler a Bíblia. Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Nesse momento aqui do verso 4, há uma intimidade da ovelha com o pastor. Nesse período em que juntos estão atravessando pelo vale. É um momento de transição. Há um momento de intimidade. Amado, Deus não quer ser distante de você, é perto. Ele te conhece. Ele sabe até quantos fios de cabeça tem na cabeça. Já faz tempo que ele sabia que eu ia ter uma rodela aqui sem cabelo, que eu nem viro de costa para não aparecer lá que falta um punhado de cabelo aqui. A cor é boa, mas a quantidade já diminuiu um pouco. Não é? Fala com Deus. Tenha admoestação pela palavra dele. Confirme se você realmente é dele. Opa! É você do Senhor Jesus? Você é ovelha do Senhor Jesus? As ovelhas fazem o quê? Ouvem a voz e o seguem. Correm do estranho. Não atentam para a voz do estranho, porque não o conhecem. Cristo falou: eu conheço as minhas ovelhas. Tenha intimidade, compromisso, não é? Tu estás comigo. Agora tem um instrumento, aliando-se a isso, vara e cajado. E você entende comigo? A primeira consideração da vara, simbolizando a palavra de Deus, e a vara em si, ela comunica autoridade. É a autoridade. E essa palavra é chamada de, tem as características dela de ser luz, que ilumina o caminho que você tem que seguir, lâmpada para os meus, porque naquela época eles colocavam
a luz dos pés para iluminar o caminho. Você não sabe o caminho que deve percorrer corretamente, mas a palavra é lâmpada, a palavra é fogo, a palavra é martelo que esmiuça a penha. Toda a escritura é inspirada e proveitosa para cumprir o seu propósito. A palavra de Deus é a nossa única autoridade e é nela que nós vamos encontrar a consolação de que precisamos. Tinha uma época que a Tiana tinha uma habilidade para ler uns livros, e eu devagarzinho fiz ela mudar daqueles livros para a Bíblia. Sabrina, Catarina, Margarida, lembra desses livrinhos? Aí, Sabrina, Bianca, que mais? Júlia. Esses romances de adolescentes, ou que adolescentes leem, você poder ler a Bíblia. Paulo falou para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. Uma pessoa vale pelo que pensa, não, a pessoa vale pelo que fala, fala pelo que pensa, pensa pelo que lê. Não é assim? Mais ou menos vamos entender o que você está lendo, o que está entrando na sua mente, no seu coração e vindo à sua boca, porque da abundância da boca, não, da abundância do coração, fala a boca. Então daqui está cheio o seu coração, você vai falar. Olha, hoje eu fui à escola dominical e o Rafael contou a história bíblica de Gideão. Não é assim? Gideão que lutou com quem? Estão certo, Tamara? É medianita mesmo? E mais um outro grupo que aliou com os medianitas. Você ouviu a palavra de Deus. Não foi bom o momento da apresentação da lição? O recurso que ele teve para fazer, dando o melhor para o Senhor? Ele teve que estudar, não teve que estudar? Ele teve que ler o texto, ele teve que estudar. Hoje foi a vez dele, amanhã é a sua vez. E aí, o que você vai falar para o senhor? Vai fazer igual a Moisés? Não, Senhor, não, pega outro, eu não. Deus errou, não sou eu não. Tinha um pastor que ele falava assim, irmãos, eu vi isso de rir, mas ele falava assim: Deus me erra. E o pastor falava assim, no momento da vida dele: não me chama, Senhor, me erra, não me chama, que não seja eu, seja outro. Mas chega o seu momento, na escola de preparação, que é a sua vez. Você lembra quando Jesus se defendeu dos ataques de Satanás, quando foi tentado no deserto? Qual foi a arma de defesa que ele usou? Qual foi, Tamara? A arma de defesa que Jesus usou: manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a arma que Jesus usou quando foi tentado por Satanás no deserto? É a mesma arma que você vai usar quando tentado por Satanás. Palavra. Está escrito. Está escrito. Onde está escrito? Na Bíblia. Você tem endereço, você tem capítulo, versículo, livro. Você sabe que os capítulos e versículos não são inspirados, foram depois colocados. Houve uma montagem para facilitar, para que a gente encontre, localize. Mas aí então você vai usar a Bíblia. Os demônios estremecem. Assim diz o Senhor. E a palavra de Deus é autoridade, tem poder. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela discerne. A palavra de Deus tem esse impacto, esse efeito sobre nossas vidas.
Estou só considerando a questão de autoridade, de poder da palavra. Lá em Mateus capítulo 4, verso 1 a 10, leia esse texto, quando Jesus é tentado, ele usa a palavra. Chega um momento em que o inimigo torce a palavra, mas ele usa a palavra da maneira correta. E ela tem essa questão da autoridade do Senhor Deus para nós. Depois, o ano que vem, continuando esse assunto, eu vou falar de uma outra função da palavra, que também deve trazer consolo para a ovelha. Isso vai ficar para o ano que vem. Hoje nós estamos parando o estudo do Salmo 23. Eu até trouxe uma pergunta para vocês, porque o ano passado nós paramos também o nosso estudo, e voltamos só em janeiro. Qual era o nosso estudo do ano passado que nós paramos, chegando à época da celebração do Natal e mensagem preparando para o novo ano? Você lembra qual era o assunto que nós estávamos tratando na palavra de Deus? Isso, quem falou Salmo 40 pode buscar aqui. Salmo 40 era o ano passado. Esse ano nós estamos no 23. Era o Salmo 40 que nós estávamos estudando. E nós vamos voltar nesse estudo. Pode deixar que eu vou resumir depois para você o que eu falei hoje. E vamos seguir aprendendo mais porque a vara oferece consolo para a ovelha. É a vara do Supremo Pastor, palavra de Deus, este livro do Senhor Deus. Quanto mais distante você estiver da palavra de Deus, mais perto do pecado você vai se encontrar. Quanto mais perto da palavra de Deus você estiver, mais longe você vai estar do pecado. Esse livro vai afastá-lo. Contato, convívio, a devoção. Não é assim? O Salmo 119 diz: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? O jovem sofre muitas tentações. Essa fase da mocidade, tem o pastor que fala que você se converte, mas os hormônios não. Então, tudo ali, aquela coisa, né? E o jovem, como purificará o mancebo, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É lindo quando o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então há essa questão tão destacável da palavra de Deus. Então, tenha tempo lendo, tá? Não tenha vergonha de ler a Bíblia e mencionar para os seus amigos: eu sou um leitor da Bíblia, da palavra de Deus. E comece a deixar a Bíblia falar com você, deixar Deus falar com você. Qual é, Senhor, o teu propósito na minha vida? Talvez você é alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, não está convicta de que é uma pecadora ou um pecador, indo para a eternidade no inferno. Talvez você está tranquilo, caminhando a passos largos para a eternidade no inferno. Talvez você ainda não respondeu o Evangelho de Cristo. Talvez você ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Lá na frente eu tomo uma decisão. Está deixando para o amanhã? Não, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso 2: socorri-te em tempo aceitável. Quem garante que você vai estar vivo amanhã? Ninguém tem certeza do amanhã. Você pode verificar na internet, há vídeos de pessoas morrendo em plena função das suas atividades. Pregadores pregando e dando o último suspiro. Pessoas no convívio. Há anos atrás, aqui em Barretos, morreu uma senhora numa celebração da igreja com os irmãos, ali no momento dos comes e bebes, partiu. Como diz alguns, para morrer basta estar vivo. Você não sabe quando vai chegar os seus últimos momentos. Não deixe para amanhã aquilo que Deus estabelece para hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de decisão.
Vamos colocar em pé. A oportunidade apresentou, não abra mão da oportunidade. O eunuco estava numa carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, e Deus mandou um evangelista lá. Filipe, vai lá. Deus tinha uma alma, ali havia uma pessoa perdida, sem o conhecimento da verdade, de Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, mas alguém que disse, quando Filipe perguntou: entende tu o que lês? Como poderei entender, responde o eunuco, se alguém não me ensinar? Mas ali estava alguém para ensiná-lo. E ele então, depois de ouvir a mensagem de Filipe, viu água, já estava pronto para ser batizado. Ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. O princípio é: entrega a sua vida ao Senhor, porque por você, Jesus já entregou a dele, quando na cruz do Calvário bradou: está consumado. A dele já foi entregue em teu favor, como sacrifício, por você e por mim. A missão dele já foi feita, melhor dizendo, a obra já foi feita por ele. Ele se entregou, Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por você. Agora, em consonância a essa obra, cada pecador perdido é alguém que precisa de um médico. E Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém vai necessitar de Cristo se não reconhecer o seu estado de perdição. A vida aqui é uma breve preparação para a eternidade, é passageira, mas a eternidade é algo que não tem fim, nunca vai ter fim, é para sempre. E onde você vai estar na eternidade? Só tem 2 lugares. Ninguém quer ir para o inferno, creio eu, mas muitos estão indo, porque não tem o caminho, não conhece o caminho. Há um caminho para o céu, há um caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Venha Jesus hoje à noite, entregue a sua vida. E você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, viva para a glória dele. Viver para Cristo, porque se você estiver pronto para viver para Cristo, você vai estar pronto para morrer por Jesus. Oremos. Senhor Deus, há uma obra de salvação que foi manifestada na palavra do Senhor. O Senhor tem manifestado a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, aquele que tem uma vara que transmite consolo, conforto para as suas ovelhas, uma vara que é a autoridade, é o poder do bom pastor. Ó Pai bendito, obrigado por este dia do Senhor, o dia em que comemoramos o dia da Bíblia, este livro do Senhor Deus. Inquiete e incomode o nosso coração e nos dê a graça, ó Deus, de sermos pessoas lendo, estudando, meditando, memorizando, marcando, obedecendo a Tua palavra. Também, Deus bendito, lembro-me nesta noite de orar pelo Adriano
o José Adriano, um amigo meu, um conhecido colega, hospitalizado porque descuidou-se do tratamento de uma gripe e acometido por uma pneumonia. Alguém trouxe-me a notícia e solicitou que orássemos por ele. E oramos por ele, Pai. Também por um outro conhecido, Marcos, que aguarda cirurgia nas vistas, problema sério que pode resultar na perda da visão. Oramos também por este homem, colocando tanto José Adriano como Marcos no altar do Senhor hoje à noite. Semana passada oramos, ó Deus, pela Tayana, pela pronta recuperação dela, e graças ao Senhor, a fase de diarreia e todo o incômodo que ela estava sentindo, ela e outros membros da família, o Senhor trouxe a restauração. Te louvamos e bendizemos. Oramos, ó Deus, por esta mensagem da palavra do Senhor. Nos conceda no abrir da boca a palavra da maneira como o Senhor quer que ela seja ensinada, pregada. Te louvamos por tudo, por Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador, em qual nome oramos nesse momento. Amém. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.